Nós vamos iniciar aqui, então, reiniciar nosso estudo do Pensamento e Vida, e nós estamos estudando família, né? Então, essa é a versão do livro, e o capítulo 12, que nós estamos hoje, ele versa sobre a família, né? Então, se a gente for no dicionário comum, família é um grupo de pessoas vivendo sob o mesmo teto. Então, o pai, a mãe, os filhos, ou um grupo de pessoas com uma ancestralidade comum. Então, aqueles descendentes de mesmos avós, bisavós, e a gente, então, trabalha dessa forma o conceito material de família, né? E aí seria, numa visão mais jurídica agora, social, pessoas cujas relações foram estabelecidas pelo casamento, por filiação ou por processo de adoção. Já entrou aqui uma coisa nova, né? Que não existe necessariamente o laço consanguíneo, mas existe aqui já um laço estabelecido pela lei civil, né? Que seria isso, né? Essa visão material de família é um grupo relativamente restrito de pessoas, por quê? Às vezes tem famílias pequenas, famílias grandes, mas sempre é um grupo restrito de pessoas unidos pela união civil, né? Esse é o conceito de família material. Então, elas estão regulamentadas pelas leis sociais, né, de casamento, herança, direitos, deveres, né? E o conceito de família que Emmanuel vai trazer, nós vamos ver que é um pouco diferente, né? Então, o que ele nos diz da família, agora entrando no estudo propriamente dito. Então, a família consanguínea entre os homens pode ser apreciada como o centro essencial de nossos reflexos. Reflexos agradáveis ou desagradáveis que o pretérito nos devolve, né? Então, ele é o centro essencial de nossos reflexos, porque para Emmanuel, neste livro, nós já entendemos que todos são reflexos das nossas atividades mentais, ou seja, a mente do espírito, que é o que ele é em essência, como aquilo se reflete à sua volta. Então, o centro dos reflexos da mente do espírito é a família consanguínea, né? E esses reflexos, eles podem ser agradáveis ou desagradáveis, né? Que o pretérito nos devolve. Então é interessante esse conceito também, né? Esses reflexos são bons ou ruins, e eles são o reflexo, o que vem do passado, como se fosse um eco das coisas que já fizemos, né? Então nossas experiências familiares são construções próprias, pessoal, que eu devo a mim mesmo. Muitas vezes a gente reclama da família, vê injustiça na família, questiona se Deus teve parte na família nossa, por que colocou a gente nessa situação. Mas, na verdade, Emmanuel nos diz claramente que o centro de todas as ondas mentais, ou de tudo que a gente é a família. E este centro, ele é agradável ou desagradável de acordo com o reflexo que veio do que eu dei. Se eu dei coisas boas, hoje eu estou colhendo uma boa família. Se eu dei coisas ruins, hoje eu estou colhendo reflexos daquilo que eu fiz. E isso pela lei de associação, né? Esse é o capítulo 12 hoje. No capítulo 8, na lei de associação, Emmanuel diz que a associação ou a ligação, né, como eu tentei representar nessas duas mentes nesse desenho aqui, mora em todas as coisas, preside a todos os acontecimentos e comanda a existência de todos os seres. Então é uma frase bem forte. Então essa questão da união entre os espíritos, ela é a base de tudo em termos de ligação, né? Então a gente se associa com isso a um comando das coisas, dos acontecimentos em todos os seres. E aí a gente entende que nem é só seres humanos, animais também, talvez plantas, não sei, né? Então ele diz também, né, nesse capítulo, que sentindo, mentalizando, falando ou agindo, sintonizamos-nos com as emoções e ideias de todas as pessoas, encarnadas ou desencarnadas, de nossa faixa de simpatia. Então, às vezes, eu quero ter a simpatia com quem é bom, mas, no fundo, meus atos, meus pensamentos são mais simpáticos a quem ainda está no erro. E eu acabo estando próximo, associado àquela pessoa. Isso é uma lei da natureza. Não é uma questão de Deus
que fica decidindo isso ou aquilo, é uma associação, é como uma atração de um imã, né? E aí, isso foi uma opinião minha para tentar reduzir, sintetizar isso, né, desse capítulo 8, é que nós somos menos livres e mais influenciados e influenciamos mais do que percebemos. E a nossa família é uma grande manifestação dessas influências, dessas associações que a gente estabelece. E antes de prosseguir ainda com o capítulo 12, eu achei legal resgatar um pouco do Livro dos Espíritos. Então, no livro 2º do Livro dos Espíritos, no item 4, tem o item, do capítulo 4, desculpa, tem o item 7, que é parentesco, filiação. E ali tem algumas perguntas interessantes. A 203. Os pais transmitem aos filhos uma porção de sua alma. Olha, né, não existia muito conhecimento de genética ainda, né? Então ele falava, será que a semelhança entre pais e filhos, entre famílias, é porque uma parte da alma do pai vai para o filho? Ou nada mais fazem do que lhes dar vida animal, que ele chamou assim o corpo, né? E que uma nova alma vem depois juntar a vida moral, que daria o espírito. Somente a vida animal. Então, os espíritos já anteciparam esse conhecimento e disseram, olha, do pai e da mãe vem a genética. Tanto é que um pai estúpido pode ter um filho inteligente e vice-versa. Que isso seria atributo da alma. A inteligência, a moral, a evolução são atributos da alma, não do corpo, né? Segundo essa resposta aqui. A 204 ele pergunta, desde que tivemos muitas existências, o parentesco remonta às anteriores? Então, será que essa visão material de família que nós apresentamos, ligada às leis civis, está correta? Ou será que, como eu tenho várias reencarnações, eu posso ter tido vários pais, várias mães, vários irmãos e ter uma relação muito diferente, né, ligada às vidas anteriores? A resposta é não poderia ser de outra forma. As sucessões das existências corpóreas estabelecem entre os espíritos liames, laços, que remontam às existências anteriores. Disso decorrem frequentemente as causas de simpatia. Então, na maior parte das vezes, como há associação, há uma afinidade de ideias, há simpatia entre os espíritos. Na 205, ele pergunta, segundo algumas pessoas, né, certas pessoas, essa doutrina da reencarnação destrói os laços de família, pois faz remontá-los a existências anteriores e não teria mais essa ligação mãe, pai, filho, tia, tio da encarnação atual. E a resposta é bem interessante. Ele diz que, em verdade, ela os amplia, em vez de destruí-los. Por quê? Porque o laço daquela família, o pai, a mãe que você teve, o filho que você teve, será também seu filho eternamente na próxima encarnação. Você pode não ser mais o pai biológico, mas ele é da sua família. Então, em vez de restringir, na verdade, essa reencarnação, ela amplia os conceitos e as consequências da família. Então, baseando-se o parentesco em afeições, então, na maior parte das vezes, e Emmanuel vai nos explicar, os parentescos têm a ver com as afeições, com as afinidades, simpatias espirituais. Os laços que unem os membros de uma família são menos precários, ou seja, não são duradouros apenas durante uma vida do corpo, eles duram muito mais. E a reencarnação amplia também os deveres de fraternidade, né, que então se estabelece a muito mais pessoas que somente aquele grupo consanguíneo. E ele distribui essa pergunta numa subpergunta, 205A, que esse conceito, então ele diminui a importância que alguns atribuem à filiação, porque se pode ter tido como pai um espírito que pertencia a outra raça, numa outra vida, ou que tivesse uma condição social bem diversa. E aí o espírito concorda, é verdade. Mas essa importância da filiação se baseia só no orgulho. E aí ele dá uma boa explicação. Ele fala, o que a maioria honra nos antepassados são os títulos, a classe, a fortuna. Este coraria, ou seja, ficaria envergonhado de haver tido por avô um sapateiro honesto, mas se vangloriaria de descender de um gentil homem debochado, ou seja, gentil homem era um homem de alto status social, mesmo que ele tivesse pouco caráter. Então as pessoas têm isso, né? Elas gostam às vezes de pensar que encarnações anteriores foram filhos de reis, foram reis. Então a gente ainda vê que o orgulho influi muito nisso, né?
e que realmente os laços consanguíneos mostram que hoje eu posso nascer de um pai rico, amanhã de um pai pobre, e isso mostra que todos são iguais e vai tirando fora esses preconceitos, né? E aí ele termina dizendo que digam o que quiserem, não impedirão que as coisas sejam como são, porque Deus não regulou as leis pela vontade dos homens. É bem interessante, e nem pela vaidade. Desculpa que está aqui. Então, eu fiz esse pequeno parênteses, né, para a gente situar, né, e é importante a gente ter a base doutrinária de Kardec para entender os desdobramentos da filosofia espírita, como esse estudo que Emmanuel traz no Pensamento e Vida. Então, feito essa rememoração, vamos voltar aqui, então, ao capítulo 12. E, então, ele disse, no primeiro parágrafo, que a nossa família é o centro de nossos reflexos, e é o que nós plantamos no passado que volta. E aí ele diz agora, certo, não incluímos aqui os espíritos pioneiros da evolução que, trazidos ao ambiente comum, superam-no de imediato, criando o clima mental que lhes é peculiar, atendendo à renovação de que se fazem intérpretes. Então, intérprete é aquele que interpreta, esclarece, traz uma língua nova para outro, né? O intérprete de uma língua. Então, o cara está falando em inglês, ninguém entende, ele vem e interpreta isso para a gente no português. Então, esses espíritos, eles vêm interpretar as leis divinas, porque, às vezes, nascem nas famílias espíritos muito diferentes da média dos outros. Então, são espíritos já evoluídos, né? São pioneiros da evolução, que trazem o seu conhecimento e, com eles, mudam a própria família. Eles vêm ali em missão de ajuda àquela família. Então, aquele que já reflete o bem e o belo está em ressonância com os espíritos elevados. E, em qualquer circunstância, faz refletir a sua luz, superando o ambiente onde vive. Comentamos, então, mas ele diz, olha, não estou falando dessas exceções. Estou comentando da nossa posição no campo vulgar. Cada criatura está provisoriamente, por sorte é provisório, né? Porque a gente evolui, isso muda, ajustada ao raio de ação de que é capaz de desenvolver. Ou, mais claramente, cada um de nós, apenas pouco a pouco, ultrapassará o horizonte que já estenda os reflexos que lhe digam respeito. Então, a gente só consegue emitir as nossas ondas de pensamento, os nossos reflexos mentais, além do que somos, bem lentamente. É por isso que, na maior parte das vezes, encarnamos na família, que é o centro dos nossos reflexos, né? Então, nós estamos ajustados ao raio de ação do que podemos desenvolver, né? E apenas pouco a pouco nós superamos isso. E aí já começamos a entender que cada um está, como fala o popular, né? Na família que merece, ou que conseguiu construir para si próprio. E aí, só com um esforço, iremos além do círculo das pessoas que comungam nossos reflexos mentais, tá? Ali, comungam nossos reflexos mentais, na lei de associação e sintonia. Então, a lei mantém a gente junto com as pessoas similares a nós, e com esforço apenas é que nós ampliamos e começamos a ter relações e reflexos que nos transportem para outros círculos de pessoas. E no estudo anterior, nós abordamos o capítulo 11, que se chamava berço. Então, é interessante, ele falou do berço, que é o nascimento, que é uma mescla entre o corpo e a família. Agora ele falou da família, e quem quiser participar do próximo estudo, nós falaremos sobre os filhos, né? Que também fazem parte aqui desses 3 capítulos sequenciais de Emmanuel. E ele disse que a justiça fiel, por misericórdia, nos concede o retorno para a bênção do reinício. Retomamos assim, através do berço, o contato direto com os nossos credores e devedores, aqueles que nos devem e aqueles para os quais devemos, para que nós liquidemos os débitos ou desfaçamos os erros que fizemos. Assimilando para esse fim a essência genética. Então, o corpo, que ele chamou de berço, ele nos recolhe e ele traz a carga genética daqueles que são semelhantes a nós, que nós somos atraídos para estar com eles, e eles nos dão, então, na carga genética, aquilo que precisamos para enfrentar as dificuldades, as provas, para o nosso crescimento. Então, essa carga genética que eles nos dão, nossos pais, eles se afinam com o nosso modo de proceder e ser.
Então, os problemas da hereditariedade e ração disso dependem, de forma geral, dos reflexos mentais que não sejam próprios, né? Como ele já tinha falado. A gente é atraído pela família, né? E seleciona os genes que vão dar um corpo, aqui no caso do berço, que precisamos. E também me lembrei dessa lição da cooperação, né? Então, cooperar significa obediência construtiva aos impositivos da frente e socorro implícito às privações da retaguarda. E isso é o capítulo 3 aqui do livro Pensamento e Vida. Então, dar e receber, ajudar e ser ajudado no sinergismo da família faz parte dessa outra lei da vida, que é a cooperação. Então, se eu fiz o mal a alguém, agora eu aceito ele como meu filho e eu tento encaminhá-lo ao bem. Né? Aquele filho que foi prejudicado, hoje ele recebe a herança de uma mãe, tanto genética quanto da bagagem moral dela, para que ele volte ao seu reequilíbrio. Então, essa é uma lei muito bonita, né, da vida que nós temos. Então, a cooperação, isso é uma palavra, uma forma minha de dizer, não é de Emmanuel, seria um trabalho moral, não remunerado e silencioso, que move as engrenagens do amor à vida e ao próximo. Aí, voltando a Emmanuel, né? Agora ele disse, então, que ele ia falar de nós comuns, ele falou que existem as exceções, os mais evoluídos que chegam e modificam a estrutura onde estão, mas que, na maior parte das vezes, a gente vê por essa lei de associação. E aí ele volta exemplificando aquilo que nós demoramos um tempo para sair do nosso raio de ação. Né, dos reflexos próprios da nossa mente. Então, ele diz que o homem primitivo não se afasta de improviso da própria taba, né, que é aquela habitação indígena. Mas aí renasce múltiplas vezes. E o homem relativamente civilizado, que seríamos nós, né, relativamente civilizado, demora-se longo tempo no plano racial. Veja que coisa, né? Múltiplas vezes na taba, e longo tempo no plano racial em que assimila as experiências de que carece. Aquilo que nós vemos, às vezes, só o lado negativo, pelos comportamentos ruins, pelas paixões, pelo orgulho, no fundo são instrumentos que a lei divina usa para nos ensinar alguma coisa, né? E a gente permanece, então, um bom tempo preso à questão de raça, a essas questões mais materiais, né? Ainda no início do processo evolutivo. Até que suas aquisições o recomendem a diferentes realizações. E que realizações, né? Seria o estabelecimento de novos patamares de relação familiar? Provavelmente sim. Não só com a família consanguínea, mas como com a família maior que nos cerca, a família espiritual de que somos parte. É assim que na esfera do grupo consanguíneo, o espírito reencarnado segue ao encontro dos laços que entreteceu para si próprios, na linha mental que se lhe caracterizam as tendências. Então, aqui, no grupo consanguíneo, eu vou herdar os genes, os clichês mentais, tudo aquilo que a gente já viu no berço, né? Que são aqueles que eu entreteci para mim. Entretecer significa entrelaçar ao tecer. Então, tentei representar com aquelas mãos ali, né? São fios que se juntam e não se separam mais, a não ser que eu os reorganize, os realinhe em outras bases. Então, o grupo consanguíneo, ele tem essa função, né? Eu vou ali para me relacionar com pessoas cujo destino eu liguei ao meu, pelas linhas das minhas atitudes, né? E aí eu estarei com pessoas que caracterizam as mesmas tendências que eu possuo, né? E isso é bem interessante dentro da linha mental de cada um. E aí ele diz que a chamada hereditariedade psicológica, que é um termo que ele trouxe no berço, né? Ele fala que a hereditariedade fisiológica do corpo não consegue explicar as similitudes de semelhança de comportamento e de clichês mentais, de tendências e atitudes, e ele já tinha dito dessa hereditariedade psicológica, né? Ela é, de algum modo, a natural aglutinação de espíritos que se afinam nas mesmas atividades e inclinações. Então, aglutinar é o modo pelo qual elementos distintos se unem e integram, formando um todo, em que dificilmente se reconhece as partes originais. Olha que palavra bonita Emmanuel escolheu.
Então, ele nos sugere que nós nos aglutinemos aos espíritos familiares, ou nós nos unamos tão profundamente que formemos como um só, algo que vibra em comum, em sintonia, em ressonância, né? E isso que é a hereditariedade psicológica. Então, as pessoas de uma mesma família tendem a ter comportamentos e atitudes iguais porque elas são iguais, são espíritos que se afinizam no tempo. E eles nascem juntos, então eles têm já aquelas condutas. Então, são atitudes que não vêm do corpo. A hereditariedade psicológica vem do próprio espírito. É dele que trouxe aquilo por pertencer àquela família espiritual, né? E aí, essas pessoas se aglutinam em torno de atividades, inclinações, para as quais elas são afins. Então, essa hereditariedade psicológica, né, a família, isso aqui sou eu falando, né, não tem uma semelhança psicológica de gostos e de reações por semelhança genética ou pela educação. Não é estudando os genes que nós vamos entender o comportamento, desse nível de comportamento, e nem é um fruto da educação. Aquilo, na realidade, é muito anterior a isso, né? A hereditariedade psicológica decorre da afinidade e sintonia dos espíritos, que se atraem por prazer, quando é uma atitude positiva de uma família já mais equilibrada, ou por necessidade, às vezes nas famílias que têm algum grau de sofrimento, para se reajustarem. De qualquer forma, é uma atração dada pela lei de associação, e é isso que determina essa semelhança que ele chamou aqui de hereditariedade psicológica, de comportamentos, de gostos. E eu me lembrei também de uma frase que Emmanuel trouxe: os átomos, invisíveis ao olhar humano, agrupam-se à feição de pombos à cata de comida, formando assim os corpos que conhecemos. E quem disse isso, na verdade, foi Demócrito, o filósofo grego, mas Emmanuel trouxe isso quando ele falou do estudo da associação. E eu me lembrei também, eu já mostro essa frase várias vezes, né? Quem já participou de estudos com a gente, eu gosto muito dela, eu acho ela de uma profunda filosofia. Ela é de São Vicente de Paula, no livro dos Espíritos, questão 88A. Amai-vos, eis toda a lei, lei divina que Deus governa os mundos. E aí ele diz que o amor é a atração dos seres vivos e organizados. É essa ideia dos pombos e dos átomos, né? E a atração é a lei de amor para a matéria inorgânica. A própria estrutura da matéria que nos cerca, ela é baseada na lei do amor. Enquanto as estruturas familiares onde reencarnamos é como esses pombos atraídos pelo milho. Então, como nós temos determinados gostos e tendências em comum, nós nos aglutinamos, né, como famílias. E isso também tem muito a ver com essa ligação do amor, que é a atração dos seres organizados, segundo nos trouxe aqui São Vicente de Paulo. E aí Emmanuel dá alguns exemplos interessantes disso. Ele diz assim: um grande artista, um herói, preeminente, o que é preeminente? É muito acima do que está à sua volta, superior, eminente, excelso. Pode nascer em esfera estranha aos sentimentos nos quais se avultam. Então ele não está ali como aquele bando de pombos no milho. É a manifestação do gênio, pacientemente elaborado nos bojos dos milênios, nas inúmeras reencarnações que aquele espírito se adiantou pelo seu próprio trabalho e esforço. E aí ele impõe reflexo de sua individualidade em gigantesco trabalho criativo. Então, aquela é a exceção que ele já falou. Alguns espíritos que nascem no meio da família que estão muito acima dela. Então, nós, comuns, nos locomovemos no sentido do rio da família. Então, para onde o rio vai, nós vamos junto. E lá nós somos acolhidos e conduzidos no caminho evolutivo. Esses espíritos, que ele chamou de preeminentes, eles nadam contra a correnteza, criando expressões de grandeza que já lhes são próprias, né? Então, nós vemos isso também em algumas famílias. Todavia, no nosso caso, na senda habitual comum, o templo doméstico reúne aqueles que se retratam uns dos outros, né? Vejam, se retratam uns dos outros. Ele trouxe uma outra analogia. É um semelhante ao outro, pela associação, pela afinidade.
E eu brinquei, né? Não adianta virar do lado esquerdo, do lado direito, as fotos são as mesmas, né? Essas duas aqui, a Mona Lisa, essa outra pintura. Então, nós nos espelhamos, nós nos refletimos muito na nossa família, pela questão de sermos uma família espiritual, como já disse, no Livro dos Espíritos, questão 205, e nasce várias vezes junto e cria essa sintonia, né? Uma família de músicos, agora ele dá esse exemplo, terá mais facilidade para recolher companheiros da arte divina em sua descendência, porque muitas vezes os espíritos que assumem a posição de filhos na reencarnação, junto deles, são os mesmos amigos que lhe incentivaram a formação musical. Desde o reino do espírito, ou seja, antes de renascer, eles já eram espíritos que os ajudavam na sua formação musical, refletindo-se reciprocamente na continuidade da ação em que se empenham através de séculos numerosos. Então, vejam, filhos da reencarnação, amigos que lhe incentivaram a formação musical e que se empenham através de séculos numerosos. Então, essas conquistas que temos, nós devemos nos orgulhar, no bom sentido, nos gostar delas e ver que elas são frutos, às vezes, de alguns séculos de reencarnação nossa, né? E então, ele deu o exemplo da música, né? Aquele pessoa que entra e tem essa afinidade, ele é acolhido naquela família e ela o incentiva, ela o ajuda, não só pelas atitudes, como pela própria genética. Então a pessoa tem o dom, no próprio corpo, está associado a isso. Veja que bonito é essa interpretação que Emmanuel nos dá, que ampliação a gente tem. Uma família de pessoas que gostam de estudar, tem filhos que têm um cérebro mais propenso a guardar informações, a ler. Então, não é só fruto da educação e do hábito e da genética. É tudo isso ligado, principalmente, à própria escolha do espírito e à essência do que ele é por essas ligações de outras vidas anteriores. E ele continua nos exemplos. É assim que escultores e poetas, políticos e médicos, comerciantes e agricultores quase sempre se dão as mãos no culto dos melhores valores afetivos, continuando-se mutuamente nos genes familiares. Olha que interessante. Preservando para si mesmo, mediante o trabalho em comum, e segundo a lei do renascimento, o patrimônio evolutivo em que se exprimem no espaço e no tempo. Isso aqui eu achei muito profundo, pessoal. Então ele disse que, ele deu vários exemplos, aí médico, político, comerciante, agricultores, eles dão as mãos no culto dos melhores valores afetivos. Por favor. Aqui, o pessoal está falando aqui e eles não estão deixando me concentrar, vocês me desculpem, viu, pessoal? Então, os espíritos, eles vêm, né, com essas afinidades ou com esses trabalhos, e aí vejo que esses valores afetivos que eles têm, nos dar as mãos, eles se unem e os próprios genes da família, o gene é a parte orgânica que faz a formação do novo corpo. Então, ele está, de novo, costurando tudo isso nos aspectos genéticos, do tipo de corpo que você tem, as afinidades, né? E aí, com isso, o próprio espírito preserva para si próprio, mediante, né, para ele mesmo, mediante o trabalho comum e segundo a lei do renascimento, o patrimônio evolutivo em que se exprimem no espaço e no tempo. Então, veja que, se eu sou um espírito de músico, ao nascer numa família de músicos, a própria estrutura genética daqueles corpos vai me ajudar a ser um bom músico, e isso é uma coisa que eu asseguro para mim mesmo na linha evolutiva de séculos, várias tendências, várias vezes que as pessoas vão nascendo e criando assim essas facilidades para o desenvolvimento daquelas aptidões que eles estão à busca, né? E são coisas que ocorrem no espaço e no tempo, então são uma linha de tempo bastante grande, né, de várias reencarnações. Também é aí, na família, né, de conformidade com o mesmo princípio de sintonia, que a gente já falou, que a gente vai onde está afinizado, que vemos dipsômanos e cleptomaníacos. Isso aí, né, pessoal? O princípio de sintonia, dipsômanos são aqueles que têm necessidade incontrolável de bebida. Cleptomaníaco é aquele que leva um indivíduo a roubar sem
controle, né? Tanto quanto delinquentes e enfermos de ordem moral, nascendo daqueles que eles comungam espiritualmente as deficiências. E aí é uma coisa complicada, né, pessoal? Então, às vezes a gente não é um determinismo, mas é uma consequência. Então, às vezes, os espíritos muito endividados, com muita dificuldade de se estruturar, tendem a acabar nascendo ou escolhendo as próprias famílias que são constituídos por espíritos como eles, né? Então, ele deu primeiro exemplos bons, né, de agricultores, de médicos, de músicos que criam estruturas e a própria genética dá respaldo para a continuidade do crescimento espiritual deles, mas existe o lado negativo, onde nós temos aqueles espíritos que nascem junto com os que comungam, ou seja, as deficiências deles, eles têm em comum. Então, não é que Deus põe a pessoa numa família difícil, ela que se coloca lá por uma consequência das coisas que ela faz, né? Porque muitas inteligências transviadas se ajustam ao campo genético daqueles que lhe atraem a companhia. Olha que coisa! E até a genética daquele corpo vai ser uma genética que terá dificuldades, que terá problemas, mas é uma consequência das escolhas e do campo mental dele, que acaba constituindo corpos com algumas dificuldades, né? Dificuldades essas que são os instrumentos de aprendizado que ele precisa para se superar na vida, né? É bastante profundo, bastante interessante isso aqui. Então, coisas que, por força de sentimentos menos dignos ou das ações deploráveis com que operaram perante a lei no passado, né? Então, a tara familiar, né? Tara é um peso antigo de prata, ou seja, o que baliza, o que caracteriza, o que classifica a família, por esse motivo, é resultante da conjunção de débitos, situando-os no plano genético enfermiço que merecemos, à face dos nossos compromissos com o mundo e com a vida. Desta forma, somos impelidos a padecer o retorno dos nossos reflexos tóxicos através de pessoas de nossa parentela, que nos devolvem por aflitivos processos de sofrimento. Olha que frase, né? Então, além da palavra tara, tem conjunção, é ato ou efeito de conjungir, né? Ligar ou associar uma coisa ou pessoa a outras. Então, a família, né? Ela é um peso, ela é uma coisa que nos atrai e, com isso, ela nos conjunge, ou seja, ela nos liga por meio dos débitos, muitas vezes, quando a coisa é boa, é daquele jeito positivo, quando é ruim, é desse jeito aqui, né? Situando-nos num plano genético enfermiço, e vem as dificuldades orgânicas que, às vezes, a gente tem que superar, né? Mas aquilo é para que a gente possa desenvolver os compromissos que temos com o mundo e com a vida, né? E aí nós somos impelidos a padecer o retorno desses reflexos tóxicos. Então veja que não é uma escolha de Deus. Deus não é assim que fica vigiando cada um. Deus tem leis, como a lei da gravidade. Ela não vai parar de funcionar por mais que eu peça. Então, quando eu faço determinadas coisas, no momento que elas retornam para mim, as consequências se manifestam. E elas se manifestam por essas associações, por esse tipo de corpo que a gente consegue desenvolver e assim por diante, né? E aí nós temos alguns processos de sofrimento nisso tudo aqui. E aí eu que conheço a frase aqui, né, no cadinho, o cadinho é um vaso, né, que a gente usa para fundir metais ou outros minerais. Então, basicamente, é um negócio tão forte que ali dentro você põe no fogo e funde pedra. Isso que é o cadinho, né? Então, derrete o aço, derrete o ouro, derrete os metais, né? Então, a família é esse lugar onde vai derreter as nossas impurezas e a gente vai se moldar e fundir ao bem, né? Então, na família que reorganizamos com a nossa consciência e as leis da vida, sendo o perdão e o amor recíproco nossa maior conquista. Então, eu acredito que nós, né, nessa estrutura familiar, a coisa mais importante para a gente buscar é a gente eliminar o que a gente tem de ruim, fundir, né, as nossas impurezas e jogá-las fora. E eu coloco que o perdão e o amor que a gente vai desenvolver para com esses familiares difíceis é a nossa maior vitória. E a gente talvez deva prestar muita atenção nisso e não se distrair com outros compromissos.
né? Lógico que eu tenho que trabalhar, eu tenho que ter realização social, eu tenho que ter estudar, isso é muito importante, mas os meus compromissos familiares, que é aquela família que me acolhe, principalmente o que tem para melhorar ali, é talvez o nosso principal compromisso nessa vida. Temos assim, diz Emmanuel, né, no grupo doméstico, os laços de elevação e alegria, que já conseguimos tecer por intermédio do amor louvavelmente vivido, mas também as algemas de constrangimento e aversão, nas quais recolhemos de volta os clichês inquietantes que nós mesmos plasmamos na memória, na memória do destino e que necessitamos desfazer à custa de trabalho e sacrifício, paciência e humildade. Recursos novos com que faremos nova produção de reflexos espirituais, suscetíveis de anular os efeitos de nossa conduta anterior conturbada e infeliz. Então, é uma frase complicada, talvez seja a mensagem mais importante desse capítulo todo. Então, vamos destrinchar ela, né? Então, nós podemos ter no nosso grupo consanguíneo ou grupo doméstico laços de elevação e alegria, né? Já são as nossas conquistas. Mas também algemas de constrangimento e aversão. Então, você é obrigado a ficar ali e aquilo lhe é difícil, né? E estas algemas são coisas que eu recolho de volta dos clichês mentais. Então, quando a gente estudou o berço, no capítulo passado, a gente mostrou isso é o clichê. Então, é uma estrutura de ferro que era usada na tipografia para imprimir livros, né? Forma antiga de imprensa. Então, o clichê era isso, eu tenho uma forma de ser que tudo que eu me apareço, eu bato aquilo, ou seja, eu vou transmitindo aquelas imperfeições que eu tenho, né? Então, esses clichês agora voltam, né? E são essas dificuldades que a gente tem. Então, inquietantes que nós mesmos plasmamos na memória do destino. Então, não são coisas que eu devo a ninguém, eu devo a mim mesmo. Foi logo no começo, na primeira frase, a gente havia comentado que ele disse que a gente tem de retorno dos reflexos que temos. Então, nós que construímos essa família ao longo das reencarnações e do tempo com ela, da vivência com essas pessoas. E hoje nós necessitamos desfazer isso. À custa do quê? Né? Desculpa. Antes eu tinha dito aqui do berço, que é lá no capítulo 11, né? Que ele é construído segundo os problemas de regeneração ou de mordomia de que carecemos na recomposição de nosso destino perante o futuro. Uma frase bem bonita, né? Ele encerra assim, dizendo que o berço é aquela estrutura de corpo, genética e família que a gente tem, e é a que a gente precisa para recompor o nosso destino futuro. E aqui eu quis relembrar isso que está incluído nesse conceito aqui, né? E a gente vai, fazer para mudar esse status de coisas e refazer esse nosso destino, né? Pelo trabalho, pelo sacrifício, com muita paciência, com muita humildade, né? E então são recursos novos com que faremos nova produção de reflexos mentais, suscetíveis de anular os efeitos da nossa conduta anterior. Isso também eu achei muito interessante, porque a gente percebe aqui que a maior parte de nós, pela primeira vez ou nas primeiras reencarnações, e que não somos mais tão rebeldes ou fazemos o mal tão deliberadamente. Então, veja que trabalhar, se sacrificar pelo próximo, ter paciência e humildade são recursos novos. Então, para o nosso grau evolutivo, é talvez as primeiras encarnações onde nós vivemos essas emoções e essas atitudes. E é com esses recursos novos, com essas novas atitudes, é que nós faremos a produção de novos reflexos. Aqueles reflexos que eu tinha que me ligavam às coisas ruins, agora eu substituirei por reflexos novos que me ligarão a coisas boas, né? Então, anularão os efeitos de nossa conduta anterior, que era conturbada e infeliz. E aqui essa frase tem um centro que fala aqui dos plasmamos na memória do destino. Não sei se eu vou ser um pouco filosófico demais, mas dessa frase, que esse é o encerramento do texto de Emmanuel,
ele fala dessas algemas, né? Onde nós recolhemos de volta os clichês, aquelas estruturas mentais que repetimos várias vezes, de orgulho, de vaidade, a gente não conseguia abandoná-las, né? Por isso que viraram clichês, que plasmamos na memória do destino. Não é uma questão do perdão de Deus. Então, por isso que a gente reparar o que fez, não é simplesmente pedir perdão e reconhecer que errou. Eu tenho que reconhecer que eu errei, eu tenho que pedir perdão e eu tenho que trabalhar para reconstruir. E é o momento que nós vivemos hoje. Né? Por quê? Isso está na memória do destino e eu tenho que substituir isso. Nós necessitamos desfazer tudo isso, né? Como nova produção de reflexos espirituais suscetíveis de anular os efeitos das nossas condutas anteriores. E eu me lembrei agora de uma poesia do livro Parnaso de Além-Túmulo, psicografia de Francisco Canto Xavier. Foi o primeiro livro, né, pessoal, que Chico Xavier psicografou. E essa, em particular, é uma poesia de Augusto dos Anjos, que se chama Subconsciência. Assim, a inconsciência... desculpa, me distraí aqui. Assim, a inconsciência prodigiosa que guarda pequeninas ocorrências de todas as vividas existências do espírito que sofre, luta e goza. Ela é a registradora misteriosa do subjetivismo das essências, consciência de todas as consciências, fora de toda a sensação nervosa. Câmara da memória independente, arquivar tudo rigorosamente, sem massas cerebrais organizadas. Que o neurônio oblitera por momentos, mas que é o conjunto dos conhecimentos de nossas vidas estratificadas. Olha que profunda que é a filosofia dessa poesia de Augusto dos Anjos, né? Então, nessa questão da subconsciência, o que ele quer dizer? Eu achei que é uma explicação muito profunda do porquê nós temos que trabalhar com paciência, humildade, dedicação, para criar esses novos reflexos, para substituir coisas que estão armazenadas na nossa consciência. Onde? André Luiz propõe, inclusive, uma figura, né? Em Evolução em Dois Mundos, ele fala que, olha, nós temos o espírito imaterial, e aí nós temos o corpo mental, que ele não tem forma. Ali estão armazenadas todas as ideias, os aprendizados, tudo que você fez. E essas estruturas do corpo, né, do corpo mental, ele dá origem ao perispírito, que é aquela estrutura semelhante ao corpo que se apresenta só no plano espiritual, e quando a gente está encarnado, nós temos ainda o duplo etérico e o corpo físico, que é o corpo de carne propriamente dito. Então, com isso a gente consegue entender que a estrutura de pensamentos, né, a memória que nós temos de nós mesmos, elas são esses clichês que vão nos unir a determinadas situações, a determinados princípios, a determinados espíritos que gostam de determinadas coisas. E ali nós nos colocamos naquela família não por acaso. E eu só conseguirei me libertar e evoluir e alçar outros voos no momento em que eu mude o meu corpo mental. Para que eu mude o meu perispírito e eu consiga estruturar outros tipos de organizações familiares. E Augusto dos Anjos diz isso, né? Que existe essa inconsciência, porque aquilo está lá inconscientemente, mas está tudo lá. E é prodigioso, que guarda pequeninas ocorrências, coisas mínimas de tudo que fizemos ao longo de toda a história evolutiva do nosso espírito, né? Todas as vidas que já vivemos, né? Do espírito que sofre, luta e goza. Ela é a registradora misteriosa, porque a gente não entende como ela é, mas ela consegue registrar tudo. Como que um espírito imaterial registra uma ideia que é imaterial, né? É uma coisa incrível. E do subjetivismo das essências, ou seja, a gente não entende a essência dessas coisas, né? Ela é a consciência das consciências. Então, não é Deus, é nós mesmos que buscamos saciar as dificuldades que temos na medida em que elas estão armazenadas e nós precisamos substituí-las com outros tipos de consciência, de outros tipos de memória, né? E isso está fora de toda sensação nervosa, ou seja, não tem nada a ver com o cérebro, não tem a ver com o neurônio, né? Ela é a câmera da memória independente, não faz parte do corpo.
arquiva tudo rigorosamente, sem massa cerebral organizada, porque está no espírito. E o neurônio, quando a gente nasce, então nós estamos aqui, ó, temos aqui um corpo material, nós estamos limitados pelo nosso neurônio, pelo nosso cérebro. Por momentos, oblitera, ou seja, impede que se manifeste, mas é o conjunto dos conhecimentos das nossas vidas estratificadas. E é isso que nós estamos, a cada reencarnação, escolhendo uma família para aperfeiçoar, né? E com isso melhorar o nosso destino, a memória que nós temos de vida. E para finalizar, pessoal, e talvez para sair um pouco de uma filosofia muito profunda, assim, né? Não sei se vocês acharam também. Não só no Livro dos Espíritos, como no Evangelho segundo o Espiritismo, tem coisas muito importantes sobre a família, que faz com que entendamos melhor o que quis dizer Emmanuel. Então, no capítulo 14, Honrai teu pai e tua mãe, tem lá piedade filial, quem é minha mãe, quem são meus irmãos, parentesco corporal e espiritual. E eu trouxe um trecho desse parentesco corporal e espiritual para a gente falar. Então está lá o item 8 do capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo. E lá diz que os laços de sangue não estabelecem necessariamente os laços espirituais. Então, é o que nós já falamos, né? O corpo descende do corpo, mas não o espírito. O corpo procede do corpo, mas o espírito não. Porque existia antes da formação do corpo. O pai não gera o espírito do filho, fornece-lhe apenas o envoltório corporal, mas deve guardar o seu desenvolvimento intelectual e moral para o fazer progredir. E hoje, dessa estrutura básica, Emmanuel já trouxe uma complicação, ou seja, um detalhamento, que apesar de o nosso espírito não descender do espírito dos nossos pais, porque ele é independente, já existia desde a criação de Deus que o criou, nosso corpo, ele sofre a influência genética dos nossos pais e nossa. E nós escolhemos uma estrutura genética com base na nossa afinidade, e é nisso que baseia-se a estrutura familiar consanguínea. Os espíritos que se encarnam numa mesma família, sobretudo com parentes próximos, são mais frequentemente espíritos simpáticos, ligados por relações anteriores, que se traduzem pela afeição durante a vida terrena. Mas pode ainda ocorrer que esses espíritos sejam completamente estranhos uns para com os outros, separados por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem também por seu antagonismo na Terra, a fim de lhes servir de prova. Mas nunca sem que haja merecimento e nunca sem que haja uma atração, que haja um entretecimento, como ele falou, do destino, para que exista uma relação entre aquelas pessoas. Nós também fizemos o estudo domingo passado do suicídio, né, pelo Livro dos Espíritos, e tem pusemos um vídeo do Raul Teixeira, e ali no vídeo ele fala uma coisa muito interessante, que pela mediunidade dele, ele tem visto muitos casos de pessoas que se suicidaram e adquiriram estruturas enfermiças no perispírito, e aí nascem corpos com dificuldades, porque ela atrai aquelas estruturas, aquelas genéticas, aquelas condições. E quem tem essas pessoas como filho, geralmente são aqueles envolvidos nas causas do suicídio, são as pessoas que poderiam ter evitado, ou que são a causa mesmo, que induziram desgostos, sofrimentos. Então, hoje, elas vêm como pais daquele espírito para tentar conduzi-lo ou reconduzi-lo ao caminho do bem. É muito interessante a fala de Raul Teixeira. E os verdadeiros laços de família não são, portanto, os da consanguinidade, mas os da simpatia e da comunhão de pensamentos, é a lei da associação, que unem os espíritos antes, durante e após a encarnação. Então, ele permanecerá no plano espiritual. De onde se segue que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se o fosse pelo sangue. Podem, pois, atrair-se, procurar-se, tornar-se amigos, enquanto dois irmãos consanguíneos podem repelir-se, como vemos todos os dias. Problema moral que só o espiritismo podia resolver pela pluralidade das existências. E aí, vamos terminar aqui, ele diz que há, portanto, duas espécies de família. As famílias
pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. A primeira é duradoura, fortifica-se pela purificação e se perpetua no mundo dos espíritos, através das diversas migrações da alma, seja em outros planetas e outras vidas. As segundas, que são as materiais, frágeis como a própria matéria, extinguem-se com o tempo e quase sempre se dissolvem moralmente desde a vida atual. Então, são espíritos que foram colocados juntos, mas não conseguiram se acertar, né? E é por isso que nós falamos da importância que devemos dar à solução dos problemas familiares, encarar esta possibilidade, essa bênção, esse benefício que tivemos de ter esta família e usar este momento agora para nos darmos bem, para criar um sentimento de respeito, de amor com todos os familiares que temos, né? Não é por acaso que nós estamos juntos, né? E aí ele comenta uma frase de Jesus que às vezes é difícil da gente entender, quando ele diz assim: foi o que Jesus quis fazer compreender, dizendo aos discípulos: eis minha mãe e meus irmãos, ou seja, a minha família pelos laços espirituais. Pois quem quer que faça a vontade de meu Pai que está no céu é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então, essa passagem inteira é assim: Jesus estava em umas festividades e os irmãos chegaram com a mãe dele e queriam tomá-lo, mas na verdade Jesus sabia que eles queriam prendê-lo, porque achavam que ele estava louco. E ele então não quis sair de onde ele estava para ter com os irmãos, e ele propôs aos discípulos essa frase: quem são meus pais, meus irmãos, né? Quem é a minha família? São aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. Com isso ele já inaugurou esse conceito de família espiritual, a diferença que ela tem da família consanguínea, e que nós vamos nos aglutinando nessas famílias espirituais cada vez mais, né? Então, pessoal, era isso que a gente tinha para trazer hoje para vocês, né? Eu espero que vocês tenham achado legal. Eu achei um estudo muito bonito do Emmanuel, né? Onde ele nos traz uma visão muito ampla de aspectos espirituais, aspectos materiais da gênese do corpo e da estrutura espiritual que fundamenta a base do surgimento, né, de uma família. Então, muito obrigado, pessoal, a todos que puderam participar hoje aqui com a gente.